Chegamos, hein? Reunião dos carecas agora, hein? Eu e André Henning comentando sobre o jogo. Melhor, vamos deixar só para André Henning, vamos ver qual que é a opinião dele aí sobre o que rolou ontem lá em Bomboneira. Vai terminar essa semifinal, não vou saber se é lá em La Bombonera, em La Bombonera, em Bomboneira, enfim, na Bomboneira. 0-0, Boca Juniors e Palmeiras. Vamos ver aí o que o André Henning tem para falar sobre esse jogo, sobre tudo o que aconteceu lá na Argentina ontem, dia 28 de 9 de 2023. Já volto na semana que vem, beleza? Bora aí pros comentários dele. Deixa já sua inscrição, seu comentário, seu like, é muito importante. Dá aquela moralzinha deixando a sua inscrição pra gente bater 220 mil inscritos logo, beleza? Bora pro vídeo. O jogo não foi legal não, tá? Foi ok. Comparado com a outra semifinal, pô, foi uma pelada de várzea, porque a outra semifinal realmente foi num nível bem mais legal em termos de qualidade e também de emoção, evidentemente. Claro que o torcedor do Palmeiras e o torcedor do Boca vão falar, André, você tá louco, ontem foi dureza. Tá bom, mas pra quem tá analisando de fora com uma certa distância, claro que a semifinal de quarta-feira foi bem mais interessante. O Palmeiras ontem mostrou de novo, né? Uma dificuldade imensa em, como diriam os comentaristas, muitos deles, o Palmeiras sentiu dificuldade para machucar o adversário, para incomodar o adversário lá no ataque, especialmente. Então, o 0-0 eu acho que acabou saindo de bom tamanho para o Palmeiras. O Everton teve que aparecer em alguns momentos da partida. Se tivesse que ter um vencedor ontem, teria sido o Boca. Eu tenho essa sensação. Mas o 0-0 tá de ótimo tamanho e vamos embora pro jogo da volta. O Abel, eu vi muitas críticas com relação ao Abel. Então aí os empates do Boca. Empatou os últimos 9 jogos de mata-mata da Libertadores. O Boca Juniors, claro, eu imagino, venha pro Allianz Parque com uma ideia de que jogamos por 2 resultados, confiando muito no Romero, nos pênaltis, enfim, mas eu não acho que seja sacramentado, né? Nunca você pode garantir. Pode ser que você tenha o Cássio como goleiro, pode ser que você tenha os melhores pegadores de pênalti aí da história. Você não tem uma garantia de que você vai se classificar nos pênaltis. Então, o Boca Juniors, ele vem pro Allianz para de novo, eu acho, e aí mais ainda, para picotar o jogo. O jogo ontem foi picotado, alguém falou aqui, o jogo ontem foi picotado. E o Boca, cara, esse jogo que o Boca vai fazer no Allianz Parque na volta, é um jogo que o Boca se sente muito confortável. Historicamente. Os caras murcham a bola, os caras sabem catimbar, sabe? Não é só isso. A gente viu vários times do Boca ao longo dos tempos que faziam isso e jogavam muita bola. Esse eu acho que joga um pouquinho menos. Para não dizer bem menos que outros times do Boca. Mas vai ser um jogo perigoso, claro que vai. Vai ser um jogo perigoso. Eu vi o Abel sendo criticado bastante ontem por uma suposta falta de coragem. Pô, velho, não é fácil você abrir o peito pra ir pra trocação contra o Boca na Bomboneira. Não é. Então, eu acho que o Abel, ele falou, inclusive, algumas vezes na entrevista coletiva. Essa frase aí, ele repetiu de diversas formas algumas vezes. Gostaria de ter mais opções, mas infelizmente não temos. O Palmeiras, ele sente muito a ausência do Dudu. Ele já tentou diversas alternativas. Ontem ele até mudou um pouquinho, né? O posicionamento do Arthur, do Rony, do próprio Mike. Então, assim, ele tá tentando lá, tá se esforçando. Mandou o recado ontem. Eu acho que esse foi um recado claro na entrevista coletiva. E vamos para o jogo de volta e que tá aberto. O Data Carecation fez o estudo, Túlio Ligeiro. A nossa equipe de especialistas passou a noite fazendo contas, projeções, analisando o histórico dos últimos 230 anos
do futebol, inclusive o futebol de várzea, o futebol quando o Charles Miller chega com a bola no Brasil e o Mauro Betting tá lá para recepcioná-lo e fazer a matéria quando ele chega. Eu acho aqui o seguinte. São os cálculos finais que estão acontecendo. A noite inteira de cálculo e agora os cálculos finais. Processando os dados. Processando. 65% pro Palmeiras. Tá muito, tá pouco. 65% de chance pro Palmeiras. Vai jogar em casa. Os pontos favoráveis. Vai jogar em casa. É um time melhor do que o Boca. É um time melhor do que o Palmeiras. É um time melhor do que o Boca. E não vai ficar tantos jogos assim sem fazer gol. 4 dos últimos 5. Uma hora a porteira vai abrir. Agora, 35% de chance não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É o que eu imagino, mais ou menos nessa, como diria um amigo meu, nessa faixa etária aí, Túlio. Tô exagerando ou tô por aí mesmo? Eu acho que não tá não, André. Sabe por quê? Eu enxergo da seguinte maneira. O Boca vai vir para buscar o seguinte, aumentar essa marca. É isso que o Boca vai buscar. O Boca vai buscar o 10º empate consecutivo em mata-mata. E aí você tem que pensar o seguinte. Qual a chance do Boca ter sucesso nessa estratégia? Acho que é alto, tá? Acho que é alto. Só que levar para os pênaltis, como você muito bem disse, não é garantia de que o Boca vai passar. Então, eu acho que o Boca, ele ganhar o jogo vai ser dificílimo. O Boca vai jogar para empatar. E aí, o Palmeiras tem a vitória, que ele vai buscar no tempo normal, e ainda tem a chance de vencer em eventuais pênaltis, caso o Boca tenha sucesso na sua estratégia. Então eu não acho exagero não, André. Tem um detalhezinho bem interessante. Mais um para esse jogo de volta. O Palmeiras tem um jogo bem interessante do Brasileirão no final de semana, que é contra o Red Bull Bragantino. É um jogo lá em cima da tabela de classificação. Né? Com esse momento aí que o Botafogo vem oscilando. Em Bragança, né? O jogo é em Red Bull Bragantino. Eu acho que é. Acho que é. Daqui a pouco a gente vai passar pela tabela inteira. A gente tira a prova dos 9. Então, assim, o Palmeiras tem um jogo que é importante, sim. Mas o Boca tem um jogo que é o jogo. O Boca pega o River. O Boca vai enfrentar o River na Bombonera. E ontem eu tava vendo o Olé, porque eu queria dar uma olhadinha, antes de falar aqui dos episódios, mais uma vez daqueles episódios, eu queria ver, dar uma olhada lá no Olé, se eles estavam falando alguma coisa. O Olé destaca que assim que terminou o jogo, a torcida do Boca já começou a cantar. Domingo eu quero ver. Domingo eu quero ver. O jogo vai ser domingo às 2 da tarde. No horário de Buenos Aires, que eu acho que nesse momento é o mesmo horário aqui do Brasil, né? Sim. É. Então, domingo, 2 da tarde, o jogo vai ser na Bombonera, tem o Boca e River. Claro, mais uma vez, Túlio, episódios de racismo, xenofobia, eu vi uma imagem de uma criança, né? Essa aí, uma criança fazendo gesto de macaco. Não, a criança, pelo menos nessa imagem, não tá fazendo, mas o adulto tá fazendo do lado da criança, ou seja, desde cedo já... Mas eu li aí, eu não vi a imagem, mas eu li que a criança fez também. Era por esse ângulo. Uhum. Mas enfim, a gente vive falando aqui, não é só racismo, é xenofobia. Teve um babaca lá, um nojento, asqueroso, que pegou um celular e escreveu em português, inclusive macaco, virando pra torcida. Tive mais episódio de violência, de apedrejar o ônibus de torcida, enfim, tudo aquilo que a gente tá acostumado e que nada é feito. Que nada é feito. Anteontem, eu acho, fiz um comentário inicial aqui falando da supremacia brasileira na Libertadores. As 3 últimas finais foram só brasileiros, não é isso? Sim. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Santos. Tivemos final só brasileira na Sul-Americana. Tivemos, sabe? Se os clubes brasileiros se unirem, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana,
Não tem Comebol. Os times brasileiros precisam entender o tamanho deles. Enquanto não forem tomadas atitudes sérias, cara, isso é uma vergonha. É uma vergonha que o futebol sul-americano olhe para esse tipo de situação e considere isso normal. Parece que não olha, né, André? Parece que não olha. Você falou. Porque Pois não é é, possível, não é possível que olhe e ignore esse fato. Porque, como você disse, não aconteceu só uma vez, não é a primeira e, infelizmente, não vai ser a última. Estamos longe de presenciar a última. Enquanto Esse assunto aí do racismo, cara, eu não tenho esperança nenhuma da Conmebol. Isso aí que o André Henning falou, já falei em outro momento. É exagerado? É. E é exatamente por isso. Precisa ser exagerado pra ter alguma resposta. Por mim, mano, pra mim, a questão social, a questão da sociedade mesmo em geral, do racismo e tudo mais, isso é mais importante que futebol. Amo futebol, amo Palmeiras, amo isso aqui, vivo por isso aqui, é o dia inteiro Palmeiras, mas eu acho que a questão social é mais importante que isso. Então os clubes precisavam entender isso daí, se juntar, mano. Uma temporada só que boicotasse a Libertadores, os caras já iam começar a punir todo mundo. Todo mundo. Boicota uma temporada, na próxima, primeiro caso disso aqui, já fechava o estádio. Já eliminava o clube, tá ligado? Mas não vai mudar. Não vai mudar. Os clubes brasileiros nunca vão se unir. Nunca vão se unir, né? Quando um é roubado, ele vai reclamar, vai falar, precisa se unir, isso aqui tem. E aí o outro vai fazer piadinha. É sempre assim. No futebol brasileiro, ele também precisa evoluir para poder lidar com essas coisas. E não vai lidar. E eu da Conmebol não espero nada. O correto, pra mim, fez isso aí, o time tá eliminado. Exagerado. Sim, foda-se. É uma criança, tava uma criança. Tá ligado? No vídeo que eu postei no Mil Grau, vou até colocar aqui. Tem simplesmente uma criança fazendo o gesto, tá ligado? É uma criança. Cadê? Então, tipo assim, mano. Se tá a criança fazendo aqui, a criança que já frequenta o estado, significa que pela sociedade argentina, uruguaia, todos os caras que já costumam fazer isso, essa porra não vai parar nunca, mano. Não vai parar nunca. Porque os caras já tá crescendo desse jeito, mano. Tá ligado? Achando que por causa da cor da pele é superior. É um pensamento primitivo isso daí. É tão primitivo, tá ligado? Tão nojento, cara. Essas coisas me tiram de sério, papo reto, mano. Falando do jogo, né? Acho que o André Henning falou ali 65 para Palmeiras, foi isso? Já me perdi. Mas o Palmeiras tem boas chances, né? Mas precisa prestar muita atenção, que realmente o Boca Juniors se sente confortável do jeito que ele tá agora na questão do futebol, né? Mano, até perdi esse tribeiro. Eu queria mais trazer a opinião do Henning sobre o jogo, falei sobre o racismo aí, que é uma parada muito foda. E que infelizmente vem se reproduzindo. E olha, o Brasil também, tá? Tô falando aqui que no Brasil tem isso, né? O Brasil também tem isso. Mas assim, esses casos em estádio que a gente vê e acontece direto lá, né? Nunca muda, nunca tem. Aqui, por exemplo, o cara do Boca fez lá contra o Corinthians, o cara foi preso, né? Depois ele ainda conseguiu, se não me engano, foi o clube, a torcida ajudou o cara a ser solto. E lá, as coisas que me tiram é um assunto muito longo, cara. Comenta aí sobre o jogo, né? Isso aqui nem tem que falar, a gente já sabe o que vai acontecer, que é nada. E é isso, mano. Se inscreve aí, tamo junto.